nesta manhã eu gostava de partilhar algo que tem vindo também, tenho estado a meditar durante algum tempo, desde que nós também oramos e decidimos que o tema a explorar durante este ano também na nossa igreja seria abundantes até que Jesus volte, não é? É importante isto, muito importante. E nós vamos meditar sobre este tema ao longo deste ano. 1 Coríntios 15, 58 é uma das passagens sobre a qual também se assenta este lema. 1 Coríntios 15, 58. Mas nós vamos começar a ler no 52, tá bem? Para contextualizar melhor. Quem já encontrou diz amém. E quem não diz, ainda estou à procura. Primeira de Coríntios 15, 52. Os irmãos sabem que Coríntios, portanto, é uma epístola, primeira e segunda, escrita pelo apóstolo Paulo, ou seja, uma carta que Paulo escreveu a uma igreja. Escreveu a gente crente. Então também se aplica a nós com certeza, né? Como toda a palavra de Deus diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Isto, o nosso corpo, ok? Da nossa, se revista da incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aqui na Cova da Piedade, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vão é vazio, ok? Infrutífero, sem utilidade. Ou seja, Paulo estava a dizer que, sabendo que já temos vitória sobre a morte, através de Jesus, e de que nos espera um futuro em que seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade para poder aceder à glória, através de um corpo glorificado, porque assim não conseguimos com este corpo. Depois dessa glorificação, enquanto isto acontece, estamos a aguardar. Todos têm essa esperança? Amém. Até podemos não gostar muito do nosso corpo, isto aqui não gosto, isso aqui não... Mas olha que um dia vamos receber um corpo glorificado, aleluia, que pode entrar na glória. Podemos ter agora um corpo que se está a desfazer, se está pouco a pouco, não é? Já tem mazelas. Os jovens não, os jovens acham que não têm essas coisas. Mas vai chegar, jovem, vai chegar, porque o corpo vai se deteriorando. Por quê? Porque é corruptível. Então, enquanto nós esperamos que isto aconteça, Paulo está a dizer, ok, isto vai acontecer, mas não fiquem só aí. Sejamos abundantes no quê? Na obra do Senhor. Até que isto aconteça. Por quê? Porque o nosso trabalho não é em vão. Então, Paulo está a dizer aos crentes em Corinto que tinham de ser excelentes e determinados no trabalho e na obra do Senhor. Que são? O que é o trabalho do Senhor? Pessoas. O
O trabalho do Senhor são pessoas. Podes repetir comigo? A obra do Senhor são pessoas. Ou é pessoas. Não está muito correto no português. Naquela época, acreditava-se que enquanto o ser espiritual que nós somos, porque nós somos seres espirituais e temos uma cobertura de carne, digamos assim, não é? Mas quem tu és não é o teu corpo. O teu corpo é o revestimento de quem tu és. Tu és um ser espiritual, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e Deus é espírito. Então, nós somos seres espirituais que temos um estojo, como costumava dizer o meu pai. Temos um estojo. Alguns têm um estojo mais gordito, outro mais magro, outro mais alto, outro mais baixinho, mas temos um estojo. Então, naquele tempo acreditava-se que enquanto nós, como seres espirituais, estivéssemos dentro de um corpo humano, ou seja, de uma carne, estaríamos presos nesse corpo que era corrupto e que não poderia advir nada bom do ser humano. Era o que se acreditava também, era uma das correntes filosóficas daquela época. Então, Paulo vai precisar de falar aos coríntios e vai precisar de lembrar que sim, que o nosso corpo iria ressuscitar, mas seria um corpo glorificado, porque Jesus já tinha glorificado, ele era a primícia, ele era o primeiro que dá lugar a que isso seja possível. Então, ele está a lembrar aos crentes que quando estamos em Cristo, o que façamos nele, mesmo estando neste corpo, não é? Nunca é em vão. O que façamos em Cristo, na obra de Deus. E mais, produz frutos para a eternidade, que é o que tem valor. Nós podemos fazer uma coisa e se destrói agora, mas aquilo que tem um valor realmente é aquilo que vai permanecer pela eternidade. Então, ele disse, vocês têm que ser abundantes sempre, aliás. Não é de vez em quando, é sempre. Este sede abundantes, nós separamos em português em duas palavras, certo? Sede abundantes. Mas na palavra original é uma só palavra. É um verbo. E significa uma ação contínua, ok? Significa que nós vamos fazer algo que está medido numa escala e o grau em que nós vamos fazê-lo é um grau de excelência, é um grau excepcional, é um grau enfático, é algo em que nós estamos determinados e vamos fazer muito bem. Vejam lá o que o verbo significa, fazer algo mesmo muito bem. Este verbo, por exemplo, tem a mesma raiz, é o mesmo significado quando Jesus disse que ele veio para trazer vida abundante. Em João 10, querendo dizer que era uma vida mais além do que podemos imaginar ou esperar. E também é o mesmo verbo que utilizou Pedro quando disse a Jesus que iria defendê-lo até a morte, de forma enfática. Vejam lá a importância que tem este verbo. Então, era neste sentido que Paulo estava a dizer que os coríntios deviam de trabalhar na obra. E quando eu estava a pensar de abundância, veio à minha mente duas pescarias. Duas pescarias. Uma que se encontra em Lucas 5 e outra que se encontra em João 21. As duas pescarias são momentos diferentes. Aconteceram em momentos diferentes e isso também marca a diferença. Mas as duas têm um fator comum, que é isto que eu quero trazer para vocês também nesta manhã, que fez toda a diferença. Foi a presença de Jesus. A presença de Jesus fez toda a diferença naquela pescaria. Lembrem uma coisa, irmãos, vamos lembrar isto, é que os milagres de Cristo, e isto foi um sinal, nós sabemos, já vamos adentrar um bocadinho mais nisto, os milagres de Cristo são como sermões pregados, são como verdades, princípios que estão inseridos nesses sinais, porque Deus não faz nada por fazer. Claro que isso trouxe glória a Deus, mas também tinha como finalidade um ensinamento.
Não é? Não era só para uma pessoa ficar curada, não era só para que houvesse comida para toda a gente, não era só para que se pescasse muito, tinha sempre um ensinamento. E é importante nós entendermos isto, ok? E o primeiro princípio que nós podemos, portanto, tirar é que nas duas pescarias maravilhosas, o ensinamento, o princípio a transmitir tinha a ver com a missão dos filhos de Deus para espalhar a mensagem do Evangelho, ok? As pescarias tinham um princípio que era a missão dos filhos de Deus para espalhar a mensagem do Evangelho. Isso é a obra do Senhor, no qual nós devemos ser abundantes. Ou seja, na verdade era pescar homens, não é? O que prega o Evangelho é comparado a um pescador. E sabem que a profissão de pescador envolve muito trabalho, não é? João, envolve trabalho ou não envolve? O irmão João sabe muito bem disso. Eu tive a honra e o privilégio de um dia estar no barquinho do irmão João a pescar a linha. Ainda pesquei alguma, nem me lembro se pescar alguma coisa, mas há muito trabalho. A gente estar ali e não, parece que não aparece ninguém, não é? Não aparece nada, fogem todos. Calem-se, que senão eles vão embora. Pescar dá muito trabalho, não é? O pescador precisa de navegar no mau tempo, no bom tempo e enfrenta riscos. Porque se fosse a pescar só quando o mar está tranquilo, iria passar fome, não é? Não iria conseguir sustentar a sua casa. Então, todas estas ilustrações, Jesus estava a trazer aquele ensinamento. Nós devemos ser abundantes na obra, perseverantes, lançando continuamente a rede. Então vamos lá para Lucas 5. Sabem que devemos ser conscientes de que sofreremos desapontamentos, mas continuar a pescar, continuar a lançar a rede, confiando em que Jesus disse que não seria em vão. Lucas 5, 1, 11. Esta pescaria aconteceu antes de Jesus chamar os discípulos para serem os seus discípulos, ok? As pessoas que vão aparecer aqui, os próprios discípulos que vão aparecer aqui, tinham ouvido falar de Jesus, já tinham visto alguns sinais, era o início do ministério de Jesus, era este momento. É importante nós entendermos quando é que aconteceu isto, está bem? Então diz que aconteceu que, ao apertar-lo a multidão, portanto Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Está lá, está a falar às pessoas e vê 2 barcos. Mas os pescadores que estavam neles, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ou seja, significava que já tinha terminado a faena. Porque nenhum pescador lava redes, já não se vai voltar a usá-las, não é? Então, ele entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Irmão, está provado que aquela área geográfica é como se fosse um anfiteatro. Afastava um bocadinho só o barco, falava para a beirinha e todas as pessoas ouviam perfeitamente, não precisavam de som. Os do som estavam dispensados, não é? Então, ele lá estava, não é? E quando acabou de falar, disse a Simão, afasta-te ao largo, ou conduz um bocadinho mais, afasta-te um bocadinho e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E então fizeram os sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e disse, Senhor,
retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus queria fazer do barco de Pedro um lugar a partir do qual fluísse ensinamentos e também fosse o cenário para milagres. Meus queridos irmãos, este continua a ser o desejo de Jesus. Ele quer fazer isso das nossas vidas, da tua vida. Ele quer fazer da tua vida um púlpito para ensinar e um cenário para milagres. Pedro não estava nem aí do que ia acontecer no seu barco, na sua vida, nas suas coisas, na área que ele dominava. Isto é meu, aqui sei eu. Mas Jesus queria fazer algo de excepcional. Meus queridos irmãos, Jesus quer fazer isso contigo e comigo. Ele quer fazer. As duas pescarias nos ensinam que os meios que temos devem ser empregados. Os peixes não saltaram para dentro do barco de Simão para serem apanhados. Não é? Pelo contrário, os pescadores usaram o barco, navegaram até onde Jesus disse, lançaram a rede e arrastaram a rede para a praia e encheram o barco antes com o conteúdo dela. Portanto, houve um esforço, houve um empenho e se utilizaram os meios que eles tinham, recursos. Sabem que a salvação de almas é um verdadeiro milagre? Quantos concordam comigo? É o maior milagre. Há pessoas que acham que a cura física é o maior milagre, mas a cura da alma e do espírito é o maior milagre. Mas nem um pescador, nem o seu barco, nem o seu equipamento de pesca são desconsiderados para o Senhor. Ou seja, Ele não desconsidera os meios que nós temos, Ele não desconsidera a nossa própria vida, Ele não desconsidera os recursos que nós temos, as aptidões que nós temos, tudo que nós temos para que esse milagre se produza. Todos eles são usados, todos eles são empregados. Quantas mais aptidões tu tiveres, quantas mais habilitações, quantas mais ferramentas tu tiveres, Deus vai usar tudo isso, quer usar tudo isso para alcançar vidas. E sabem que quando Deus opera, pode fazê-lo sem nós. Deus pode fazer sem usar os nossos recursos. Ele não precisa, entre aspas, de nada de nós. Ele não precisa mesmo de nós, não é entre aspas, é que Ele não precisa de nós. Mas sabem, Ele escolheu ser glorificado nesta terra através da sua igreja. Ele nos escolheu a nós para sermos esses barcos a partir dos quais Ele teria um púlpito, Ele teria um cenário de milagres. Ele escolheu usar a sua igreja e nós somos a sua igreja. Então, Ele não nos descarta, Ele quer usar-nos com os recursos que temos. 2 Coríntios 4:7, Paulo diz que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Porque temos este tesouro como em vasos de barro, que somos nós. Ele quer usar estes vasos. O seguinte ponto que eu quero abordar com vocês é que aqueles meios, aqueles recursos, o barco, as redes, tudo, por si mesmos, são totalmente sem proveito. Quando estamos a falar de salvar almas, podemos ter muitos recursos, mas eles, por eles próprios sozinhos, não fazem, não alcançam.
Reparem, Pedro, quando Jesus lhe diz, faz-te um bocadinho mais ao mar e lançai as redes, ele disse, tendo trabalhado toda a noite, não pescamos nada. Não apanhamos nada. Quando eu estava a meditar sobre não pescamos nada, até lhe queria dar o título ao sermão, não pescamos nada, mas parecia um bocadinho estranho esse título ao sermão, não é? Mas pronto. Não pescamos nada. Sabem que eu estava quase que ver a Pedro, naquela hora, a utilizar essa expressão na nossa versão contemporânea. Não estou a pescar nada disto. Não estou a apanhar nada disto. Mas estás a dizer para eu ir outra vez? Então, eu é que sou o pescador. Tu és um carpinteiro. Não é? E eu é que sou o pescador. Já tentei pescar e foi em vão. Basicamente era isso que eu estava a dizer, Pedro. Reparem, Pedro, como um bom judeu, submisso, respeitava muito as indicações dos rabinos, dos mestres, não é? Claro, como expertos em assuntos religiosos. Mas não precisava de o fazer neste campo, que era a sua especialização, a sua praia, que era pescar. Nenhum rabino saberia mais do que ele. Ele, como pescador experiente, sabia que a melhor pesca se fazia à noite, em águas profundas. E eles agora estavam um pouco afastados da praia. Estavam quase na beirinha. Ali só passam aqueles peixinhos, não é? Tic-tic-tic, pequeninos, não é? Que a gente vê passar. Que não alimentava ninguém. Então Pedro disse isso. Mestre. Lhe chama mestre. Lhe chama uma palavra que quando nós vamos ver é uma palavra que pode ser adjudicada a qualquer professor ou ensinador daquela época. Aí Jesus era mais um ensinador. Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Qual era a razão disso? Então não eram pescadores? Não estavam a seguir a sua vocação? Não eram iniciantes? Já conheciam o serviço? Tinham realizado o trabalho de maneira errada? Não. Faltou empenho? Não. Tinham se esforçado. Faltara perseverança? Não. Tiveram a noite toda. Havia falta de peixes no mar? Não. Porque assim que Jesus chega, aparecem cardumes. Havia lá peixe, não é? Então, Jesus queria lhe ensinar que a sua presença, fazê-lo debaixo da sua ordem e a sua maneira, no momento e no lugar certo, iriam fazer com que o seu trabalho não fosse em vão. Não estávamos aqui a falar de peixes que nós comemos, adorado e eu roubá-lo. Estamos a falar aqui da missão que Deus estava a entregar a eles através de Jesus. E Jesus estava a ensiná-los com essa ilustração. Jesus estava a dar orientação para fazer as coisas da maneira certa, porque ele sabia onde é que estava o peixe, não é? O Senhor do mar e dos peixes é quem estava a dar uma indicação de onde e como pescar. Pedro já tinha observado as palavras, já tinha visto alguns milagres de Jesus e já estava algo impressionado. Por isso, ele vai assumir uma outra postura. Ok, o pescador sou eu, mas deixa cá ver o que é que vai fazer este. Porque pronto, ele já fez algumas coisinhas, o homem até diz alguma coisa de jeito. Deixa-me ver o que é que vai dar isto. Então, o que é que mudou e tornou possível essa grande pescaria? Foi a determinação de Pedro, porque ele diz... Mas, eu já fiz isso tudo, mas sobre a tua palavra soltarei a rede. Em cima do que tu me estás a dizer, eu vou tentar de novo. E eu agora não vou fazê-lo porque eu acho, não vou fazê-lo na minha sabedoria, não vou fazê-lo no tempo que eu acho, mas eu vou fazê-lo
Agora, porque é agora que a tua palavra está a ser dada. Então, eu vou fazê-lo em cima da tua palavra. Ele não estava a lançar, nesse momento, as redes baseado nas circunstâncias, nem no fracasso anterior durante aquela noite, mas na palavra de Jesus. E ele o fez. E nós? Será que talvez não acreditamos nos efeitos da obediência ao chamado de Jesus? Será que pensamos que vamos fracassar porque já experimentamos isso antes e parece que foi em vão? E eu digo parece, porque é mesmo isso que eu quero dizer. Pode ter parecido que foi em vão e desistimos de tentar porque não vimos resultados imediatos. Olha, sabem que na nossa visão humana das coisas, nós associamos o sucesso da nossa missão aos resultados imediatos. Porque é isso que o mundo nos diz. Muitos trabalham aqui nesta sala, profissionalmente, com base em objetivos a alcançar. Alguém se pode manifestar nesse sentido? Trabalhas nisso, assim dessa forma, com objetivos a alcançar? E se não alcanças, então, segundo eles, não são bem-sucedidos. Porque são resultados visíveis. Só que, irmãos, nós estamos a trabalhar num reino espiritual. E nós não conseguimos ver no imediato o fruto, o resultado do que nós fazemos. Por isso é importante lembrar, continuem a ser abundantes, porque todo o vosso trabalho na obra do Senhor nunca será em vão. Jesus está a ver. Jesus, como naquela altura estava a ver onde estava o peixe, Jesus sabia como fazer, Jesus sabia onde dar a ordem, como e quando. E quando nós recebemos a ordem, já me estou a adiantar na pregação, nós temos que agir em cima da palavra do Senhor. Já fiz, mas agora vou fazê-lo sobre a tua palavra. Nós, como igreja, devemos sempre conservar em mente que sem Cristo nada podemos fazer. Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo que sopra, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que se move no mundo espiritual que nós não vemos. Quando lançamos a semente e pensamos que é em vão, mas o Senhor diz, nunca é em vão, porque a palavra do Senhor nunca volta para trás vazia, mas ela vai produzir aquilo para o qual ela foi enviada. Então nós devemos ser abundantes, abundantes. O resultado foi espantoso, não é? Uma grande quantidade de peixes que obrigou a pedir ajuda a outros barcos, quase se afundavam, as redes se romperam. Foi ali um espetáculo, uma coisa. O seguinte ponto que eu quero falar convosco é que Pedro não tinha muita consciência do que estava a acontecer antes do seu barco ficar cheio de peixe. Mas a própria abundância de Deus levou a reconhecer que ele por si só não valia nada. E reparem, volto a dizer, Pedro, antes do milagre, antes da pescaria fantástica, chama a Jesus de rabino, de mestre. Se calhar um profeta, talvez. Mas depois do milagre, vamos lá ver o que ele chama. Senhor! E a palavra que está lá é o Kyrios. É a palavra que se lhe dava ao imperador romano. É o Senhor e o dono de tudo. Há uma grande diferença em chamar alguém de mestre e de repente, Senhor, é muito grande. E ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Perante a noção de quem Jesus era, que até os peixes comandava, aquele que comanda o mar e os peixes, Pedro não se lembra dos pecados das pessoas à sua volta. Mas a semelhança de como Isaías reagiu quando viu o Senhor no trono. Lembram-se?
Ele se lembra da sua condição. E sabem, nós temos que ter noção de que nós somos simples seres humanos que carecemos de Deus, que não conseguimos fazer nada sem Ele. A igreja não consegue fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Podem ter, olha, montes de eventos, campanhas, sei lá, de tudo. Mas se a direção do Espírito Santo não está ali, sem a orientação do Espírito Santo, pode ser uma coisa oca, vazia e infrutífera. E eu acho, igreja, nós queremos ser assim? Não, queremos avançar fazendo as coisas da maneira certa, com a presença do Senhor. E tendo noção de que não somos nós, apesar que estamos nós a lançar a rede, Pedro era ele que estava a lançar a rede, porque Jesus estava a contar com ele, e estava a lhe dizer, eu vou contar contigo a partir de agora, para ser pescador de homens, e o Senhor nos diz a mesma coisa nesta manhã, eu conto contigo para lançar a rede, mas tem noção de que sou eu que faço o milagre, não és tu, sou eu. E Jesus teve que lhe dizer, não temas, porque ele ficou com medo, dizendo, uau, o que está acontecendo aqui? Não tenhas medo, eu te farei pescador de homens. Eu é que te vou fazer. Tu podes ter meios, podes ter ferramentas, mas eu é que vou fazer de ti isso. Não tenhas medo. Uma melhor tradução seria, não temas, desde agora tu estarás pescando homens. Jesus lhe disse isso. Sabem que é a semelhança de como Moisés tinha experiência como governador e pastor de ovelhas, Davi como comandante de exército, José como administrador. A profissão daqueles homens como pescadores lhe poderiam dar agora uma perspectiva que ajudaria para a nova tarefa que Jesus estava a entregar. Jesus falou de peixes, não foi por acaso, ele falou para homens que sabiam muito bem o que era aquilo e tinha que falar a linguagem deles. Quando nós ganhamos almas para Jesus, meus irmãos, é como se nós estivéssemos a pescar as pessoas de um mar de gente que está debaixo de um julgamento iminente. E está. Como nós estávamos. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos sobre a ira de Deus. E fomos, alguém nos pescou. Nos tirou desse mar para fora. Desse mar onde está a pender um julgamento iminente. É essa imagem do pescar. Por isso que Jesus usou. É tirar desse mar. É tirar desse mar. Nós, como igreja, somos aqueles barquinhos que vamos ao mar, lançamos as redes e puxamos cá para fora essas pessoas do mar onde o julgamento de Deus está iminente. Percebem? É esta a figura que Jesus quer que nós tenhamos. E termina a narrativa dizendo, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus não agiu assim somente para lhes conceder sucesso na pescaria, irmãos, mas que para que a força do seu poder pudesse impressioná-los ao ponto de se consagrarem ao serviço do Senhor. Sabem como nós, somente a visão do caráter, da natureza de Deus, de Jesus neste caso, nos conduz a uma consagração total a Ele. Eles largaram as redes e o seguiram. E começou o ministério de Jesus com os seus discípulos. A seguir foi chamando outros e por aí fora. Mas eles foram os primeiros que foram chamados por Jesus. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Na segunda pescaria, em João 21, nós vamos ver um episódio parecido, só que ao mesmo tempo diferente. Por quê? Porque na segunda pescaria, Jesus já tinha estado 3 anos com eles, ele já tinha visto tudo da parte de Jesus, os ensinamentos, ele já tinha visto Jesus crucificado, eles já tinham visto Jesus ressuscitado, porque quando vamos a João 21 diz que essa era a 3ª vez que ele se manifestava aos discípulos. Ele já tinha visto isso tudo. E diz que
Jesus esteve se manifestando aos seus discípulos durante um tempo, antes da sua ascensão. E esta foi uma das vezes. Então Jesus chega à praia. E o que havia na praia? No mesmo lugar, Pedro tinha dito: isto aqui não passa nada, não acontece nada, tipo assim, Jesus tal, o que é que vai acontecer agora? Olha, eu vou pescar. Vou pescar, porque pronto, não estou a pescar nada disto, vou pescar. Não sei o que vai acontecer. Lembrem-se que nesse intervalo, nessa pescaria, Jesus ainda não tinha dado o id. Porque o id, fazer discípulos, vem depois da ascensão. Então, os discípulos ficaram como que desconcertados naquele tempo. E Pedro estava a lidar com a negação que também tinha feito de Jesus. Talvez, eu não quero muito especular, mas talvez ele tenha dito: olha, eu já estou descartado, eu neguei o homem. Pronto, não havia ressuscitado, mas agora não me vai usar mais. O que é certo é que quando Pedro diz: vamos pescar, eu vou pescar, os outros disseram: vamos contigo, porque líder era Pedro. Pedro tinha aquele: bora lá, não é? E os outros o seguiam. Então foram lá pescar, outra vez. E lá estavam eles, a pescar. E diz o texto, vocês vão ler com mais cuidadinho, não tenho muito tempo mais, mas vocês vão ler com cuidadinho, que quando estava a amanhecer, e sabem, João, ninguém dos escritores coloca lá nada ao calhas. Sabem, era quando estava a aparecer a luz, ao amanhecer, Jesus veio. E eles não o reconheceram. Eles estavam um pouco distantes no barco e eles não o conheceram. E diz que Jesus, na beirinha, disse: ei, rapazes, como é que é? Apanharam algo? Come-se algo ou não se come? Apanharam algo? E, pois, nada. Não tinham apanhado nada. E vemos outra vez Jesus a fazer o mesmo. Olha, façam assim. Aí, quando lançam as redes debaixo outra vez da palavra de Jesus, diz que eles começaram a puxar peixes e peixes e peixes, que até o número aparece, não é? 153. Peixes grandes, diz ali. Não eram daqueles pequenininhos. Eram grandes, davam para alimentar mesmo muita gente. Então, João, quando se dá conta do que acontecia, ei, espera aí, isto aqui é qualquer coisa. Aquele é Jesus. Só pode ser ele. E diz que Pedro, quando ouve João dizer isto, diz que se mete a roupa que tinha, porque estava assim meio que pronto, estava à vontade para pescar, e ele mete essa roupa, manda-se para a água e pá, e vai ter com Jesus. Não quis saber nada dos peixes. Naquela hora. Ele queria saber do encontro com o seu Senhor. E lá estava Jesus. Mas sabem que os discípulos ainda estavam perplexos com tudo o que tinha acontecido. Ainda não tinham entendido muito bem o que ia acontecer. E lembrem-se disto. Antes do Senhor ascender aos céus, lhes disse a eles para permanecerem em Jerusalém, porque Ele enviaria, não é? Seriam revestidos de poder para testemunhar. E já ainda naquela altura, houve quem lhe perguntasse: o quê? É agora que vais restaurar o reino? É agora, é agora. E Jesus teve que dizer: não tem nada a ver com isso. O poder é para pescar. O poder é para testemunhar. Esqueça agora a restauração do reino. Portanto, os discípulos, até esse momento, antes da ascensão, até o Pentecostes, eles não tinham noção clara, não tinham luz suficiente do que era ser pescadores de homens. Eles pensavam que era a restauração do reino político, social e tal. Não se perceberam de que o reino que Jesus estava a falar era um reino espiritual, que o trabalho era um trabalho espiritual, que o fruto era um fruto, algo espiritual, não tinha a ver com algo físico. Sabem que da primeira pescaria à segunda,
eles ficaram desorientados. E por vezes nos acontece isso na nossa vida. Por vezes nós temos um tempo em que vemos Jesus operando, Jesus trabalhando através de nós, e por algum momento que nós pensamos que aquilo que fizemos foi em vão, nós desistimos de o fazer e nós voltamos para a nossa rotina, para algo que fazíamos antes de termos essa noção. Mas Jesus precisou de redirecionar outra vez a Pedro e aos seus discípulos. E é muito curioso, porque quando ele vai fazer esse milagre, espera os discípulos na praia, já com o peixinho preparado, Jesus nem precisou dos peixes deles, só depois é que lhe disse ao Pedro: anda, estás com tanta pressa, vai lá buscar os peixes, faz favor. E ele teve que voltar atrás, buscar os peixes e trazer para todos comerem e partilharem. E depois dessa refeição, que fala de comunhão, e fala de que Jesus é provedor da sua igreja. Enquanto eles também trabalham, Ele que provê também, e Ele quer estar em comunhão conosco. E isso faz toda a diferença. Jesus lhe diz a Pedro: ouve lá, tu me amas mais do que estes? E aí começa aquele diálogo, não é? Do amor. Mas reparem, muita gente dá muita ênfase que se a palavra agape, que se a palavra fileu, que se as palavras são diferentes, que se amor isto. A ênfase nessa passagem está no que Jesus está repetidamente a dizer a Pedro. Se me amas, cuida das minhas ovelhas. Se me amas, apacenta os meus cordeiros. Se me amas, a minha obra, vais amar a minha obra. E a minha obra são pessoas. Se me amas, amas as pessoas. Irmãos, que nesta manhã nós fiquemos com isto na cabeça. Às vezes pensamos que o nosso trabalho é em vão, mas ele nunca será em vão. Primeiro, porque é feito para o Senhor como obediência do que Ele nos diz para fazer. E só isso já sabemos que só pode trazer coisa boa. Segundo, porque o nosso trabalho na obra de Deus terá efeitos que vão transcender esta esfera terrena e terão efeitos nos céus pela eternidade. E terceiro, porque Cristo nos oferece uma recompensa grandiosa, eterna e permanente pelo nosso trabalho fiel. Anda cá, bom servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te porei. Irmãos, não penses que o teu trabalho é vão no Senhor. Não desistas. Se ficaste desorientado em algum momento e desististe, lembra-te disto. Quando Jesus está naquilo que tu fazes, quando tu estás a investir na obra do Senhor, quando tu estás a investir em pessoas, quando tu estás a investir em ir a esse mar e pescar pessoas para a salvação eterna, o teu trabalho nunca é em vão. E nesta manhã, eu pensei bastante se passar este vídeo ou não, mas eu queria testemunhar isto. Eu gostava que a multimédia pudesse colocar um vídeo. Irmãos, são 7 minutos, mas vocês nem se vão dar conta dos 7 minutos. Sabem por que eu gostaria que isto fosse visto? Porque eu fui alcançada nessa história. E eu quero que vocês vejam. Pode ser? Mi hermano Carlos tenía 9 años y él, como niño, siempre jugaba con una cuerda que él echaba por el balcón de la casa. Cuando tiraba de la cuerda, pues le ponía en la pinza de la ropa algo que a él le interesaba. Y él siempre pescaba algo con su cuerda. Un día
los vecinos le colocaron en esa pinza un folleto y él lo recogió y lo puso ahí encima de una mesa. Y cuando yo volví, encontré ese folleto. Y yo nunca me imaginé cómo ese folleto iba a cambiar mi vida. ¿Por qué nos cuentas esta historia? Porque esta es una historia verdadera que pasó hace muchos años. Yo tenía 20 años y en aquel tiempo empecé a leer ese cuento que era el cuento de los 3 cerditos. Enseguida me di cuenta que yo estaba dentro de esa historia. Había 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. Siempre estaban jugando unos con otros, pero también había un lobo que iba detrás de ellos porque quería comérselos y siempre andaban asustados corriendo de un lado para otro. Así que pensaron hacerse una casita para protegerse del lobo. Y el más pequeño de los cerditos hizo una casita porque era más fácil, la hizo de paja para poderse ir a jugar, lo hizo más rápido. Entonces, en ese tiempo, vino el lobo y dijo: soplaré y la casita derribaré. Sopló y se derribó la casa de paja y el cerdito salió corriendo para escapar por su vida. Yo era como ese cerdito, porque pensaba que las cosas que yo hacía bien podían protegerme y llevarme al cielo con Dios. Las veces que me portaba bien, que era obediente a mi madre, pero de repente venía ese viento y se llevaba esas obras buenas que eran como si fuera la paja con que el cerdito edificó su casa, y en mi mano solo había barro porque decía mentiras, yo cogía cosas que no me pertenecían y las buenas cosas que yo hacía no me podían limpiar la suciedad. Entonces, el segundo cerdito edificó su casa con ramas de madera. Pensaba que la madera le iba a proteger del lobo, pero vino el lobo y le dijo... ¿Qué le dijo? Soplaré y la casita derribaré. ¿Y qué ocurrió? Que sopló con fuerza y se destruyó toda la casa de madera y el cerdito tuvo que salir corriendo para escapar por su vida. Y sabéis, como ese cerdito, yo pensaba que lo que yo creía de Dios y lo que creía de la religión me iba a proteger. Pero una vez más el viento sopló y me quedaba con todas las cosas que yo había hecho mal, las peleas que yo tenía con mis hermanos, todo eso. Pero como un cerdito, en realidad yo estaba llena de barro de las cosas malas que hacía. Dios no me dejaría entrar en su casa porque nada sucio va a entrar en el cielo. Pero el tercer cerdito se tomó más tiempo para construir su casa y la hizo poniendo una base donde él podía levantar una casa fuerte. Cuando vino el lobo, dijo: soplaré y la casita derribaré. Y sopló hasta quedarse sin fuerzas. Pero la casita se mantuvo firme porque había sido construida con ladrillos en un fundamento fuerte y resistente. Cuando yo leí ese folleto de los 3 cerditos, me di cuenta que esa casa era mi vida. Y yo necesitaba construir mi vida sobre ese fundamento. ¿Y sabéis qué? Que ese fundamento es Jesucristo, la roca. Entonces, entendí
que Jesucristo me amaba y murió en la cruz para limpiarme de toda esa suciedad que yo no había podido limpiar con nada. Así que un día hablé con Jesucristo. Ese día el viento sopló, pero no era viento de levante del que hay en Cádiz, ni el soplo del lobo, sino que fue un viento del cielo. El mismo Espíritu de Dios que sopló en mi corazón y cambió mi vida para siempre. Esto pasó hace 50 años y desde entonces Jesucristo es la roca, el fundamento firme sobre el cual yo edifico mi vida. Y lo mejor de todo es que yo sé que voy a ir al cielo con Él, porque Él ha limpiado mi corazón y yo no estoy sucia como un cerdito. ¿Y vuestro corazón cómo está? ¿Queréis que Él os limpie? Y le vamos a pedir a Jesús que venga a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor Jesús, perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho. Yo te entrego mi corazón y quiero seguirte, Jesús. Impressionante, como um folheto numa mola da roupa chegou até mim. A pessoa que estava a narrar aí essa história se convertiu através desse folheto que alguém pôs na mola da roupa. E foi a pessoa, junto com o seu irmão, porque os dois se converteram, que falaram ao meu pai de Cristo. E que a mensagem chegou à minha casa num momento muito difícil. E nós conhecemos ao Senhor. 50 e tal anos depois, eu posso ver o resultado de uma coisa que parecia tão insignificante. E como Deus a frutificou. Como Deus, eu posso dizer, como me trouxe até aqui. Por algo que alguém fez que parecia que ia ser em vão, pôr um folheto na mola de uma criança que estava a brincar. Essa senhora que estava a narrar foi a minha professora de escola dominical, Mari Carmen, com a qual tenho um vínculo forte, claro que sim. E que é uma excelente professora de escola dominical ainda com esta idade. Consegue captar a atenção. E mais uma. Sabem quem é que fez esta reportagem? Uma das minhas sobrinhas, Martita, que vocês conhecem. Há depois Behind the Scenes, portanto, um vídeo em que ela fala. Então, vejam, já na terceira geração. A terceira geração é que agora está a entrevistar a pessoa que se convertiu e falou ao meu pai do Evangelho. As coisas que Deus faz. Por isso foi importante, eu digo, não, eu tenho que passar isto. Porque às vezes pensamos que as coisas pequeninas não têm valor. Irmãos, têm muito valor, nunca em vão. Nunca em vão. E eu fui alcançada porque alguém achou louco o suficiente a hipótese de colocar um folheto dos 3 porquinhos na mola de alguém. Já viram? Aqui não há esse hábito, ali em Cádiz havia muito esse hábito. As crianças mandavam isso. Alguns se lembravam de fazer isso. Eu lembro-me também de fazer isso, de pequenina. Às vezes não vinha nada. Mas vamos fechar os nossos olhos, irmãos, neste momento. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o nosso trabalho, orientado por Ti, porque a Tua presença é que faz toda a diferença no nosso barco, orientado por Ti, nunca é em vão. Pai, nesta hora eu oro para que o Teu Espírito Santo continue a falar a cada coração aqui, Senhor. Se algumas pensaste que o Teu trabalho é em vão, que nesta manhã o Espírito Santo te convença para não desistires de pescar, de lançar as redes,
de investir, mesmo com pequenos detalhes, com pequenos gestos. Porque o nosso trabalho, orientado por Jesus, na obra do Senhor, nunca é em vão. Senhor, que possamos ser abundantes. Que a nossa igreja local aqui, Senhor, a de Almada, que continuemos a ser abundantes, Senhor. Abundantes, Senhor. Que trabalhemos por Ti, Senhor, contigo, Senhor, para o Teu reino, Pai. Deus, qualquer pensamento de desistência que haja nos corações aqui, que neste dia seja derrubado, Senhor, como nós cantamos durante o tempo do louvor. Tu derrubas, Senhor, muralhas, derruba impedimentos, Pai, para que as redes sejam lançadas, para que saiamos ao mar, Senhor. Oh, Deus, usa-nos como igreja, a cada um de nós e coletivamente, usa-nos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Enquanto eu preparava esta mensagem, houve um pensamento mesmo forte que vinha na minha cabeça e agora o Espírito Santo está a trazer à memória. Tu pensaste que vir para este país é um tempo de passagem, perdido, é um tempo de desorientação. Mas o Senhor te quero dizer nesta manhã que é tempo de pescar. É tempo de investires a tua vida, desgastares os teus recursos, as tuas forças e os teus meios, saindo ao mar e pescando. Jesus quer fazer de ti um pescador, uma pescadora de homens e mulheres. Agarra esta palavra do Senhor nesta manhã e determina-te como Pedro e diz: sobre a tua palavra lançarei a minha rede.